Olá, pessoal. O que é o Chat GPT e como isso influencia gerenciamento de projetos? Chat GPT é uma linguagem de comunicação com inteligência artificial baseada em diálogo desenvolvida por uma fundação chamada OpenAI. Como o próprio nome diz, é uma instituição que resolveu disponibilizar linguagens, frameworks ao público baseado em linguagem artificial. Lá atrás, uns 5 anos atrás, um dos fundadores foi o Elon Musk, mas ele não participa mais dos quadros, né? A OpenAI desenvolveu muito bem, né? Ela lançou no mercado recentemente uma linguagem chamada GPT-3, né? Também baseada no processamento de linguagem natural e que fazia muito sucesso, né? E a novidade é que agora, no começo de dezembro, ela lançou uma nova maneira de interagir, que é esse chat GPT, que você interage com um banco de inteligência artificial construído do zero, em setembro, se eu não me engano, em setembro de 2021, foram carregados milhões de páginas da internet. Então você imagina um robozinho que parece aquele negócio do De Volta para o Futuro. Ele não conhece nada, ele começa a ler a internet, ele aprende a falar inglês, ele aprende a falar português, ele aprende a pilotar um helicóptero. É bem isso. Então, nessa data aí, ele carregou muitas páginas da internet e acumulou uma série de conhecimentos. E esses conhecimentos, eles são traduzidos numa linguagem que somente o computador entende, que são os vetores, né? Números. E ele tem um mecanismo, um algoritmo para transformar a linguagem nesses vetores e faz relações, correlações entre eles, né? Pega da estrutura da linguagem e transforma nessa visão. Bom, até aí tudo bem. O que acontece, que foi um grande avanço, foi que mais ou menos por 2017 foi desenvolvido uma estrutura que chama Transformers. Sim, parece aquele nome dos robôs lá. Não, mas não é aquilo lá. Transformer é uma maneira de você fazer com que a linguagem ela consiga entender mais e mais contexto, né? Então você pega uma sequência de frases, ela vai sempre tentar relacionar no contexto das frases anteriores e te dar uma resposta que é mais aproximada ao contexto. Vou te dar um exemplo. Assim que eu soube do chat GPT, eu já prontamente entrei lá para perguntar várias coisas e foi surpreendente a resposta. Por exemplo, eu perguntei qual é a diferença de abordagem entre Jung e Freud? E ele prontamente me respondeu, surpresamente, muito bem. E depois, logo em seguida, eu perguntei: eles eram amigos? Então, a linguagem sabe que eu estou falando de Jung e Freud, e me disse toda a história da amizade deles, né? Então, isso é uma revolução, né? De você não só entender a linguagem natural, como você entender contexto. Vamos pensar na nossa área, gerenciamento de projetos, onde que isso se aplica e como que ele poderia se aplicar. E isso é uma ameaça para nós, os gerentes de projeto? Nós iremos perder o emprego por causa disso? Bom, é um debate. Eu quero discutir isso com vocês e abro aí para ouvir bastante opinião de vocês. Em primeiro lugar, nós que gerenciamos projetos, principalmente num ambiente corporativo, nós vivemos em reuniões. E o que se fala em reuniões é a linguagem natural. A gente conta sobre os projetos, a gente conta sobre o status. Agora você imagina que no Zoom ou numa sala de reunião presencial mesmo, tivesse algo que traduzisse no contexto tudo que nós estamos falando, algo que entende a estrutura da linguagem, quando nós estamos falando sobre equipes, entende que aquilo é uma equipe,
Quando nós estamos falando sobre atribuições, pacotes de trabalho, entende que é uma atribuição. Quando nós estamos falando o nome dos projetos, entende que aquilo lá é um projeto. Quando a gente está atribuindo o nome de uma pessoa da equipe, um responsável, sabe que aquela é aquela pessoa da equipe. Pois bem, o ChatGPT já faz tudo isso. Se você gravar o dia inteiro de reunião, ele vai construir informação sobre o projeto. Então você vai perguntar assim, eu gostaria de saber quais são os principais bloqueios do projeto Alpha, as pendências e quem são os responsáveis. E outra característica muito importante do ChatGPT é por ele processar linguagem natural, você pode pedir para ele, tá, agora me faça um resumo. Isso é um teste que você pode entrar lá no site e fazer. Pede para ele te explicar qualquer coisa e depois peça para ele, em linguagem natural, te fazer um resumo. Você vai se surpreender como ele consegue sintetizar uma coisa complexa muito bem, e em diferentes níveis de resumo. Então, imagina que nós tivéssemos essa ferramenta que fica ouvindo as reuniões o dia inteiro e depois faz sínteses. Eu acho sim que isso vai causar um tremendo impacto em gerenciamento de projetos. E mesmo porque hoje a maioria das corporações tem centenas de projetos, milhares de atividades e faz um voo cego. As pessoas não têm tempo para estruturar linguagem num banco de dados estruturado, com campos, com atributos. Você pensa que existe uma máquina para fazer isso, né? Então isso será muito útil, porque isso vai criar toda noite, né? Imagina que isso roda toda noite, tudo que se falou no dia anterior é sintetizado e acumulado com o banco de conhecimentos sobre o portfólio de projetos no dia anterior, sobre bloqueios, problemas, riscos, pendências, issues, atribuições, planejamento que está por vir, timelines. Então, tudo isso pode ser quebrado e decodificado como estrutura de linguagem. Que, aliás, é isso que o GPT faz muito bem. Ele pega uma linguagem e ele decompõe na linguagem aquilo que é importante. Qual é o tema principal? Para ele decodificar aquilo em vetores, a primeira coisa que ele faz é, quando você fala uma frase, qual é o tema principal? E como as coisas secundárias estão referenciadas a essa coisa principal. E isso, em gerenciamento de projetos, na minha opinião, é muito importante. Mas vocês querem saber se eu acho que isso vai causar desemprego? Não, né? É a mesma coisa que falar, puxa, a energia elétrica vai causar desemprego. Não, a energia elétrica expandiu os horizontes. Eu acho que isso vai acabar por criar novos empregos. Em parte do que acontece em gerenciamento de projetos, esse navegar no escuro, ele cria lacunas para a gestão. E quando você mostra o que está escuro, o trabalho que está escuro, o dark matter, você amplia o trabalho da gestão. Então, eu não vejo isso como uma ameaça, vejo como uma ferramenta muito poderosa, vejo que vai ser usado nos próximos 5 anos, não vejo o negócio longe, porque ele já está num nível de estágio de desenvolvimento, porque afinal, gerenciamento de projetos é conversar em linguagem natural, muito mais do que banco de dados estruturados. Acho que vai afetar bastante o nosso futuro, mas tem uma visão positiva, pelo menos na nossa área de gerenciamento de projetos, né? Não me culpem depois se tiver drones perseguindo você com metralhadoras, isso já é exterminador do futuro.